E gostaria de dizer que é uma satisfação falar com, eu espero, gestores, em qualquer nível que seja, das unidades de conservação. Nos últimos anos, em função de algumas pesquisas que eu desenvolvi, orientando pessoas da pós-graduação, uma delas está até monitorando isso agora, a Mariana Bissoli de Moraes, que atualmente é bolsista do CEPTA, e colegas do CEPTA. Eu visitei toda uma série de unidades de conservação, tanto na parte sul quanto na parte norte e nordeste da Mata Atlântica. Então, eu acabei tendo contato com a realidade das unidades de conservação, né? E uma coisa que me impressionou de sobremaneira foi que, todos vocês sabem, o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, ele pega vários estados, que é o mais antigo parque nacional do país, né? E eu considero ele bastante bem estruturado em termos de recepção para visitantes, alojamento para pesquisadores. O pessoal que gere o Parque Nacional de Itatiaia não sabia dizer sequer se havia ou não peixes nos riachos que correm lá dentro. Uma das pessoas que sabia, essa pessoa sabia porque ela tinha participado de um trabalho de inventário de insetos aquáticos. Então, acabou pegando peixes. Mas a maior parte das pessoas achava que não tinha nenhum peixe. Então, esse quadro que o Fabi colocou não é, infelizmente, só um quadro das UCs. É um quadro do Brasil. Né? Assim, a vasta maioria da nossa população ignora que, apesar de nós termos a mais rica fauna de peixes continentais do planeta, mais de 70% das espécies é pequenininha, tamanho piaba-lambari. E, portanto, as pessoas não sabem nem que existem. Então, eu vou tentar colocar isso em figuras e números agora. Vamos ver se fica boa a apresentação aqui. Tá todo mundo vendo? Sim, professor. Sim. Sim. Ok. Isso aqui é o nosso recém-criado logo do PAN, do nosso PAN. Aqui é uma árvore, aqui é um rio, aqui certamente é a Mata Atlântica, aqui é uma égua e aqui é um peixinho. Criado pelo José Sabino, que é do nosso GAT. Bom, isso daqui o que é? São dados do próprio ICMBio, mostrando a diversidade de espécies de vertebrados brasileiros. Tudo bem, é de 2016, mas não acredito que tenha mudado muito as proporções relativas. A primeira coisa que dá para ver aqui é que tem mais de 3.000 espécies de peixes de água doce no Brasil. As aves chegam quase nas 2.000. Os peixes marinhos, 1.000 e poucos. Os anfíbios também chegam perto de 1.000. Mamíferos nem a 1.000 chegam. Répteis também não. E tubarões e raias, muito menos. Então, assim, de cara, o que mais tem no país, em termos de animais vertebrados, são peixes de água doce. Não é de se espantar, porque a América do Sul é um continente de gigantescas bacias fluviais. Aqui tem algumas das maiores delimitadas, que vocês conhecem, ou às vezes é um conjunto de bacias menores, que geralmente tem uma fauna característica. Isso também é expresso nas ecorregiões. E o que a gente tem de lagos na América do Sul? Né? Enquanto na África tem o Lago Tanganica, Malawi e Vitória, que são lagos imensos, com milhões de anos, ou na América do Norte nós temos os grandes lagos, na América do Sul os únicos lagos maiores e antigos
estão nos Andes, é o Lago Titicaca e seus afins, que tem peixes nativos, mas são poucos. Não é para menos que nós sejamos um continente fluvial, né? Aqui é o escudo brasileiro, a parte mais antiga da América do Sul, o escudo das Guianas, aqui são os Andes, são relativamente novos, e aqui são essas depressões. Quanto mais claro, mais baixo é em relação ao nível do mar. E aí toda a chuva que cai é drenada por essas depressões, e aqui está a bacia do Paraná, Paraguai, Uruguai, La Plata, aqui está do Amazonas, aqui está do Orinoco. Uma coisa que a maioria das pessoas não percebe é que eu tive um problema no meu departamento, porque um cidadão que não é biólogo, ele é um educador, quando houve o problema de Mariana, falou, não, nosso departamento tem de fazer um documento dizendo que a fauna do Rio Doce foi extinta com o desastre lá de Mariana. Eu falei, eu me recuso a assinar. E acho que se o departamento de biologia fizer isso, ele está passando um atestado de ignorância. Ah, mas por quê? Eu falei, porque para você o Rio Doce é o canal principal do rio. Só que uma bacia hidrográfica tem uma malha muito maior em termos de cobertura geográfica do que o canal do rio. Eu falei, é mais ou menos a mesma coisa você pegar uma folha de bananeira e dizer que só aquele eixo central é a folha, quando a maior parte da folha é o que não é o eixo central. Então, isso aqui são figuras mostrando, são riachos de primeira ordem, segunda ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. O que é um riacho de primeira ordem fluvial? É um riacho que nasce no lugar e corre por um certo tempo. Quando ele se encontra com outro de primeira ordem, eles se juntam e formam um de segunda. Quando dois de segunda se juntam, formam um de terceira e assim por diante. Normalmente, o que vai acontecer é que vai aumentar as dimensões físicas do riacho e vai aumentar a vazão. O canal principal é a última coisa. Eu falei, olha, quando os rejeitos vieram descendo, eles podem até ter feito um estrago na calha principal, mas eles não iam subir contra a correnteza, os afluentes. E os peixes escaparam para os afluentes, ou já estavam lá, né? Eu falei, então pode ter sido um desastre social, ecológico, mas impossível que isso possa ter levado à extinção dos peixes do Rio Doce. Por quê? Porque o canal principal não é a maior parte da bacia, certo? Isso aqui está expresso nesses dois gráficos. Ó. Isso é mostrando a hidrodensidade, a cobertura, quilômetro por quilômetro quadrado, na América do Sul das redes hidrográficas. Ó, isso aqui são riachos de primeira ordem, de segunda, de terceira, de quarta. Aí vem o resto. O canal principal está por aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa expressa em valor cumulativo, né? Vai aumentando até quarta ordem. De quinta ordem para diante, não muda muito, né? Então, nós temos um continente fluvial e ele é dominado por riachos, ou seja, são cursos de água de porte menor dentro dessa classificação. Só que não é só o porte que faz diferença. Isso aqui é uma figura extraída de um trabalho clássico do contínuo fluvial que mostra. Isso aqui num curso de água na América do Norte, mas vale para cá também, né? Num riacho de primeira ordem, normalmente o riacho está fechado pela mata. Repare, mesmo que tenha sido tudo desmatado hoje em dia, as condições onde os peixes evoluíram não são essas. O Brasil era praticamente todo coberto de mata até não muito tempo atrás, do ponto de vista evolutivo biológico. Você tem que o sol só bate aqui quando ele está pino, como por exemplo nessa figura. Então, assim, aqui não tem uma produção primária de alimento, porque não tem energia solar para permitir que algas cresçam em quantidade, ou mesmo macrófitas, que são plantas superiores aquáticas. O plâncton é arrastado pela correnteza, porque os riachos de ordem menor têm sempre um gradiente, eles têm uma corrente mais forte.
Então, o que alimenta toda essa comunidade de peixes, artrópodes, fungos, o que vocês quiserem? É a matéria orgânica que vem da floresta, da mata. Principalmente sob a forma de folhas, galhos, troncos, pequenos frutos. Tudo isso é comido por uma série de artrópodes, principalmente invertebrados, que, por sua vez, servem quase sempre eles de alimento para os peixes. O que acontece é que, como a produção primária é muito baixa, a taxa de respiração da comunidade como um todo é maior. Quando a gente vai descendo, aumentando a ordem, a coisa muda de figura. Por exemplo, a partir de quinta ordem, você já tem sol batendo direto. As pessoas chamariam isso de um rio. A produção primária ocorre em cima das rochas, de superfícies sólidas, e muitas vezes tem macrófitas. Então, aqui, a produção primária pode ser maior do que a respiração, ou anteriormente igual. Outra coisa importante, isso é um catálogo antigo, mas eu escolhi porque ele é muito bem feito e contém o tamanho das espécies máximo. Dessas 4.500 espécies de água doce, no caso é da América do Sul, e com certeza hoje em dia está chegando perto de 5.000, 6.000, aproximadamente 23% tem mais do que 15 centímetros quando são adultos. Exemplo, um dourado, uma dourada, um pirarucu, um jaraqui, um matrinchão brinco vermelho, um pintado, uma raia de água doce. Esses bichos normalmente vivem nos canais principais, costumam ser grandes nadadores e têm uma enorme tolerância a variações ambientais, porque senão não conseguiriam viver no canal principal. Mas, perto de 70% tem até 15 centímetros de comprimento padrão, que é o comprimento até a base da cauda, quando adultos. Ou seja, são lambaris, canivetes, mandizinhos. Aqui tem um filhote de traíra, mas é uma exceção. Mato Grosso, e por aí vai. Tem uma série de bagrinhos, outros, né? É isso que eu quis dizer, que a maioria das pessoas não está ciente. Só que, se você pegar as 311 espécies ameaçadas na última edição do Livro Vermelho do Chico Mendes, 81,3 tem até 15 centímetros de comprimento padrão quando adultas, certo? Isso não é pouca coisa. Se eu pegar as 67 espécies ameaçadas de extinção do nosso PAN, porque tem outras espécies ameaçadas da Mata Atlântica que não estão no nosso PAN, que são as espécies de peixes anuais, os ribolídeos. Aí o número é bem maior. Mas simplesmente pegando essas 67 espécies, que são nossas, aqui vocês veem, em termos de porcentagem, o quanto são espécies de peixes pequenas e quanto são espécies de peixes maiores. E essas espécies de peixes maiores são espécies de canais de rios. A distribuição por ordem. Essa coluna vermelha é a totalidade das espécies. Essa coluna rosinha são as que são de menores que 15 centímetros de comprimento padrão, em todos os casos, vocês vão ver daqui para frente, no universo das 67. Então, a maioria são siluriformes, são peixes de couro, cascudos. Depois vem os caraciformes, que são lambaris, piabas, jejus, e por aí vai. Depois vem duas que são iguais em termos de número de espécies, os cicliformes, que são os acarás, tucunarés, joaninhas, os ciprinodontiformes, que são os guarus, e os gimnotiformes, que são as tuviras, os peixes elétricos, sarapós. Pensando em termos de família, as famílias que têm mais espécies ameaçadas
dentro da nossa lista são carácide, que são os lambarizinhos e piabinhas, loricariide, no caso, são os cascudinhos, tricomicterídeos, que são as cambevas, crenoquide, que são os canivetes. O que é isso tudo aqui? São peixes característicos de riachos correntosos de porte menor. Essas são as famílias que dominam. E é tudo pequeno. E o que isso daqui são, dentro das 67 espécies, quantas estão ameaçadas, criticamente ameaçadas e vulneráveis, certo? Sempre as espécies de porte pequeno são maioria absoluta. E onde estão, quais são os dois tipos principais de ambientes onde a totalidade das nossas espécies, eu repito, peixes anuais rivolídeos vivem em poças temporárias, mas das espécies do nosso PAN, a vasta maioria vive em riachos, é pequenininha, e uma parte bem menor vive em rios, e não são todas pequenas, tem uma boa parte que é de porte médio a grande. Vamos falar um pouquinho dos riachos, né? Então, voltando aqui, os riachos, geralmente é chamado de riacho um curso d'água de ordem fluvial de 1 até 3, às vezes até 4, que tem aquelas condições que eu falei para vocês. Um exemplo da região sudeste do Brasil. É um riacho na região de Itanhaém, em São Paulo, na Mata Atlântica costeira da região de São Paulo. Reparem, ele está totalmente encaixado no meio de uma mata, a água é bem clara, bem fria, correntosa, o fundo é de rochas e cascalho, porque qualquer coisa tipo argila e tal é arrastada pela corrente. Então, há uma triagem do material, né? E são ambientes pequenos. Esse daqui é o Luiz Sérgio Ferreira Martins, que é analista ambiental do CEPTA, já foi o coordenador do PAN. Para vocês terem uma ideia, aqui riachinho pequenininho, né? E aqui é a Mariana, que eu falei para vocês, estudando o comportamento dos peixes. Imagine que eu seja a Mariana e eu apontei uma câmera para filmar o que acontece aqui nessa linha de visão dela. Aquele riachinho que você olha e fala, não tem nada, aí não tem peixe e tal, você vai ver coisas lindas como isso, né? Essas 3 espécies aqui ocorrem exatamente naquele lugar, não só elas, existem outras. Isso é um limpar-fundo, um calictídeo, parente das coridoras, isso é um tipo de lambarizinho, isso é um guaruzinho. O que eu vou ver se eu fosse a Mariana e estivesse mergulhando lá? O que vocês veriam? Vocês veriam isso. Ou seja, é um mundo super bonito e complexo, com muitas espécies se envolvendo toda uma série de atividades, interagindo. E aqui também dá para ver os detritos vegetais, né, que caem da floresta, que são a base da alimentação de tudo isso. Então, isso daqui é um lambari teuterodon, esses compridinhos são os mimagoniates, os machos ficam cortejando as fêmeas, isso aqui é um guaruzinho. Além desse cortejo sexual, no caso dos mimagoniates, uma prática alimentar muito comum em peixes de riacho é ficar nadando contra a corrente e pegando coisas que a correnteza traz que servem de alimento. Mas quem olha de fora não acha que existe isso no riacho. Mas existe. E isso é um exemplo da maior parte da nossa diversidade de peixes de água doce vivem em ambientes parecidos com esse. E a maior parte das pessoas não sabe disso. E não teria como, né? Porque é difícil olhar de fora do riacho. Tem reflexão, os peixes às vezes se escondem. Não é qualquer um que é maluco que fica entrando dentro do riacho, filmando, examinando. Mas a verdade é que, sim,
Se a gente quer proteger a ictiofauna de águas continentais, a gente tem que proteger, em 80% dos casos, as piabinhas, cascudinhos, guaruzinhos que vivem em lugares como esse. Então, é por isso que é o objetivo primeiro do nosso PAN divulgar essa realidade, né? Agora, se eu for para a região nordeste do Brasil, né? Também é um riacho pequeno, aqui é o mesmo Luiz Sérgio, um peneirão. Aqui é na região de Cumuruxatiba, perto de Cumuruxatiba. Isso é um exemplo de uma espécie ameaçada, linda. Esse é um Racoviscus gracilíceps, tem o nome popular de piaba vermelha, porque eles têm essa nadadeira de posa, uma cor de rubi viva, e nessa água cor de chá você vê as nadadeiras como se fossem pontinhos vermelhos andando para lá e para cá. É muito bonito. Mas é um peixinho de 3,8 centímetros, que vive num riacho tipo esse aqui, com essa água cheia de ácidos úmicos, porque passa pela serrapilheira da floresta, certo? Se eu mergulhasse nesse lugar, eu veria algo equivalente ao que eu veria na região sudeste. Só que nesse caso aqui, como o que tem debaixo da mata é areia, o leito do riacho é de areia. E nesse caso aqui, os detritos vegetais que vêm da floresta são ainda mais fundamentais, porque eles não só são fontes de alimento, aqui é um cascudinho, calicute, calictídeo, São Lambari, porque aqui, além de servirem de alimento, eles são também os lugares de abrigo e onde os peixes podem fazer desovas, etc. E tal. Estão vendo, né? Se não tivesse os detritos vegetais que vêm da mata, o fundo desse riacho ia ser um areal sem nada. Isso aqui é um canivete, caracídeo. Então, tirou a mata daqui, é uma sentença de morte para esses bichos, na maior parte dos casos. Vai sobrar talvez uma ou outra espécie mais resistente, mas a comunidade original daqui vai ser completamente empobrecida e descaracterizada. Vocês estão vendo passando folhas e outras coisas que vieram da floresta. Da mesma forma que na região sudeste, quem olha para esse riachinho aí dificilmente vai imaginar que há todo esse mundo complexo e rico. Bom, quais são os principais impactos deletérios para ambientes de riacho no Brasil? Primeiro, desmatamento, remoção da vegetação original. Seja lá por que razão. Para fazer pasto, para vender a madeira, para fazer carvão. Geralmente é tudo isso combinado, né? Um riacho que corria aqui dentro, que pareceria com aqueles que eu mostrei, o que vocês acham que vai acontecer com um riacho correndo fora daqui? Bom, em muitos lugares que eu fui, ele seca, pura e simplesmente. Não existe mais, só fica uma depressão. Mas onde antes você tinha um curso de água protegido da incidência direta do sol, que a temperatura variava muito pouco, sem lama indo para dentro, porque a mata segura a erosão, com um monte de galhos, troncos, servindo de abrigo, você passa a ter, se não secar o riacho, um local que a temperatura varia brutalmente durante o dia, o sol bate direto, esses peixes não são adaptados ao sol, os ovos muitas vezes morrem. Tem cabeças d'água violentas quando chove, porque não tem aqui a floresta mais para liberar aos poucos a água. A erosão é total, o fundo do rio é meio que lixado, né? É um desastre. E isso todos vocês sabem, é muito comum aqui no Brasil, infelizmente. Junte-se a isso, bom, aqui é
um resultado do desmatamento, um resultado possível. Os pivôs centrais puxam águas de riacho para abastecimento, pulverização de pesticidas, agrotóxicos, etc. Erosão. Né? Isso aqui já foi um riacho. E correndo dentro de uma mata de galeria. Devia ser lindo. E aí, vira esse troço aqui, né? Quem vivia naquele tipo de riacho que eu mostrei não vai, muitas vezes, conseguir ver aqui, né? Isso daqui eu coloquei porque eu sei que tem muita gente que foi convidada que é da região de Cumo do Xatiba, né? E do Parque Nacional do Descobrimento, Monte Pascoal. Nos trabalhos que a gente fez, que foi o doutorado da Mariana, e eu frequento essa região há muito tempo e participei da descoberta de algumas espécies novas daqui. O que eu reparei, a primeira vez que eu vim a essa região, eu era um estudante de biologia em 1974, não, 77. Depois eu voltei em 1985 e mais algumas vezes. Recentemente eu tive lá, há uns 3 anos atrás, 2. O que eu reparei isso aqui era mata contínua. Eu cheguei a ver a mata chegando até a beira da praia. Porque na época que eu fui, era propriedade de uma firma chamada Olambra, que isso era uma reserva de madeira. Bom, foi desmatada essa região, né? Era assim, ficou assim. Mais uma coisa que eu achei gravíssima, da qual ninguém fala, é que todos esses rios, quase sem exceção, contêm uma série de microbarragens. Dá para ver aqui, não é nenhuma maravilha, mas se eu ampliasse, vocês veriam. Recomendo vocês entrarem no Google Earth ou Google Maps e olharem. Está cheio de pequenas barragens. Uma barragem para os peixes que vivem nos riachos é um desastre total e completo. Vão sobrar apenas algumas espécies que, dentro dos riachos originais, viviam em remansos. E ainda assim, não todas. Ninguém fala dessas barragens. Pelo menos eu não vi ninguém preocupado com isso. A Mariana está escrevendo um trabalho sobre essa questão e nós entramos com autorização, é claro, dentro do Parque Nacional do Descobrimento e as estradas, que eram talhões de tirar madeira, bloquearam riachos. E rio acima, a montante, tem um lago, onde não vivem esses peixes, e rio abaixo tem um chá, porque a água não tem onde passar. Aí nos foi dito lá que as tilápias eram um problema. Claro, as tilápias são uma espécie de cicliforme africano que vive em lagos e não liga para ambiente eutrofizado. Então, isso, a meu ver, em toda uma faixa do Recôncavo Baiano e também no norte do Espírito Santo, esses mini reservatórios são um desastre. Um dia vai se perceber o estrago que eles fazem. E os rios? Tem peixe ameaçado no nosso pão em rios? Tem. Nos rios é aquilo que eu falei para vocês. Invariavelmente é da quinta ordem para frente. E você tem produção primária aqui. Né? Um biofilme que cresce sobre as rochas, porque o sol bate aqui. Ainda assim, vêm os detritos todos da floresta, né? Das cabeceiras. Mas viver num rio, isso daqui já é um rio, isso aqui é o Rio Santo Antônio, das cabeceiras do Rio Doce, próximo a Minas Gerais, a Belo Horizonte, ali fica a noroeste, eu acho, de Belo Horizonte. Esse aqui é uma espécie do nosso pão, está em Dacneridium do oceano. Olha o tamanho que esse bicho chega. Esse bicho já foi super comum, hoje ele é tão raro que só quem vive aqui nesse lugar sabe que isso existe. E isso daqui é a mesma coisa, isso daqui é um andirá, é um peixe de uns 30 centímetros, que é um tipo de matrinchã. Só que ele é um matrinchã que tem uma boca feita para arrancar plantas
Podostemáceas, que crescem nas rochas das corredeiras. Esse bicho foi dado como extinto durante 100 anos e foi redescoberto não tem muito tempo. Esse eu conheço bem porque eu redescrevi essa espécie. Ele só ocorre atualmente nesse lugar, e ainda bem que ele foi redescoberto, porque é um trabalho feito pelo pessoal aqui do CEPTA, o Signorini, orientando o Atos, o aluno dele, parece que serviu de base para o Ministério Público bloquear a construção de PCHs aqui, que é extinguir esses bichos. Então, para os peixes de canal principal, o maior problema qual é? Coisas que bloqueiem o fluxo normal do rio. Muitas espécies de canal principal fazem piracemas, migrações reprodutivas, que são impedidas por essas barragens, e as escadas geralmente não funcionam, já se escreveu bastante sobre isso. E aí tem mineração, etc. e tal, poluição, que também afeta os riachos, mas principalmente dentro de áreas urbanas. O Rio Paraíba do Sul, por exemplo, recebe o esgoto de uma infinidade de cidades relativamente grandes e indústrias que estão nas duas margens do Vale do Paraíba do Sul. E aí a gente não, né? Eu não, eu bebo água do aquífero Guarani, em Ribeirão Preto, mas os cariocas bebem uma água no final do curso do Rio Paraíba do Sul, que deve ter, vai saber o quê, né? Mas às vezes é demais para os peixes, né? E no caso de peixes maiores que vivem nos canais principais, a pesca predatória durante a piracema pode ser um problema. Mas geralmente não é isso que vai extinguir uma espécie de peixe. É muito difícil. E é fácil de controlar. Pode ser perigoso, pode dar trabalho, mas não é difícil. Agora, outras coisas já é uma outra questão. Por exemplo, isso aqui afeta tanto os peixes de riacho quanto os de canal principal, que é a introdução de espécies que são ou alóctones, quer dizer, vieram de outras bacias hidrográficas, ou exóticas, vieram de outros continentes. Aqui, por exemplo, o apaiari, que é amazônico, tucunaré, que é amazônico, está presente aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Isso é o bagre africano, que é africano. Isso aqui é o black bass, que é norte-americano. Isso aqui é uma tilápia, que originalmente é africana. Isso é um channel catfish, que é norte-americano. Por aí vai, uma carpa, capim. Tudo isso são espécies que ou foram introduzidas deliberadamente ou escaparam de pesca e pague ou fazendas de piscicultura. As espécies introduzidas são, se eu não me engano, acho que a causa principal de extinção no planeta como um todo atualmente, né? Bom, era isso que eu tinha a dizer. Agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição para qualquer esclarecimento que alguém possa querer.